aí, meus queridos profissionais de logística, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. A gente hoje vai estar abordando aí então sobre o TMS, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Transportes, falar um pouquinho dele, como ele então pode ajudar a sua empresa na gestão das suas frotas, na gestão do transporte e como ele também pode ser benéfico, além também de mostrar para vocês também algumas das suas funcionalidades básicas e também falar um pouco de algumas tecnologias que foram implantadas também no TMS. Então fique aqui nesse vídeo até o final para que você possa estar acompanhando com mais detalhes tudo isso, tá bom? Eu peço para você que ainda não é inscrito no nosso canal, você está perdendo tempo, se inscreve lá, deixe seu like e também os seus comentários também no decorrer desse vídeo, né? E também ative as notificações para que então você possa estar recebendo novidades novas do nosso canal, tá? Para você que ainda não me conhece, você está acompanhando aqui esse vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, eu sou especialista em logística e diante das experiências aqui que eu tenho durante essa área toda, eu quero apresentar para você o que pode ser inovador e também uma grande tendência para o futuro na área da logística. Então, seja muito bem-vindo e a gente vai então para o que interessa. A gente vai então falar sobre então TMS. Mas antes da gente começar abordando esse assunto, a gente então vamos lançar aqui uma questão aqui no nosso vídeo para que então você possa estar respondendo e também interagir, uma forma de interagir junto conosco. Se a sua empresa ela atua com o TMS e de que forma ela tem apresentado resultados justamente para a sua gestão de transporte, para a gestão das suas frotas, deixa aqui nos comentários para que então a gente possa estar uma forma interagindo de forma completa, beleza, pessoal? Então a gente vai estar falando então sobre o TMS, aliás. O TMS nada mais é uma sigla em inglês chamada Transportation Management System, ou seja, Sistema de Gerenciamento de Transporte. Então o que ele vai fazer? Então no caso o que a gente pode tirar como exemplo do TMS? Além dele ser totalmente integrado com outros sistemas, por exemplo, o RP, o WMS, o CRM, que é um dos assuntos que a gente vai estar abordando nos próximos vídeos mais para frente, ele de forma integrada ele consegue então dar uma visão das suas operações logísticas, ou seja, ele consegue então mensurar para você quais são o que eu tenho dentro do meu estoque para sair no meu pedido para então ser entregue para o meu cliente. Então as transportadoras principalmente têm utilizado muito o TMS dentro das suas operações justamente para garantir que o transporte dessas entregas e coletas eles possam funcionar da melhor forma possível, com rapidez e eficiência e principalmente encurtando as distâncias e facilitando também com que essas entregas e também essas coletas possam ser realizadas no prazo determinado. Então o que a gente pode ver dentro dessa visão integrada, né, que além dele se integrar com outros sistemas, ele permite que você também possa fazer então uma visão mais ampla, geral do tudo que você tem dentro do seu estoque, para então gerar o pedido e esse pedido então será feito o acompanhamento dele até então a chegada na mão do cliente. Então essa visão integrada das operações logísticas que o próprio TMS garante como funcionalidade, ele vai fazer com que você possa também ter mais assertividade também diante das operações de transporte. A gente tem que entender, pessoal, que o transporte ele é responsável por 60%, ou seja, 2/3 dos custos logísticos, como eu sempre digo e volto a repetir. No caso também ele representa dentro da receita com logística representa aí 15%, tá? Então isso significa o seguinte, que é um custo da empresa. Então a partir do momento se eu não tenho um transporte que possa atender as entregas
que se dentro do processo da separa de pedidos ou até mesmo da entrega há falhas, isso pode ser prejudicial não só para o meu negócio em si, mas como também para poder então ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que está acontecendo. Então, se eu vejo que está tendo erros dentro do meu processo, dentro das minhas operações logísticas, que se incube também o transporte, então isso significa então que a minha confiabilidade diminui, como também o meu nível de serviço também pode ser prejudicado. Então, a partir do momento que eu tenho uma ferramenta ao qual eu possa fazer todo esse gerenciamento, isso é primordial e até mesmo de maior importância para facilitar então o transporte. Então o TMS ele cada vez mais tem se desenvolvido, ou seja, a tecnologia está cada vez mais avançando, permitindo com que os empresários, os gestores de logísticas, ou até mesmo os operadores de transporte, por exemplo, eles venham ter ferramentas que o ajudem a se tornarem mais eficientes nas suas operações, reduzindo erros e também custos logísticos. Então, dentro do transporte, representando aí 2/3 dos custos logísticos, ou melhor dizendo, isso significa o quê? Que eu tenho que ter o máximo de atenção quando se fala em transportar mercadorias, ou na realização do meu pedido, e também na quantidade de itens que eu tenho dentro do meu estoque. Porque se eu não me atentar a tudo isso, o que vai acontecer? Isso pode também acarretar também diversos problemas dentro da minha operação, e isso pode ser prejudicial também para até mesmo para a saúde financeira da minha empresa. Então, gestor de logística, profissional de logística, saiba escolher uma ferramenta de gestão de transporte eficiente e que possa ser capaz de trazer resultados para você, otimizando processos, reduzindo custos e também reduzindo erros na sua operação. Eu bato nessa tecla sempre e costumo dizer que a tecnologia está aí para ajudar a cada vez mais ser eficiente nas operações e não ser um problema. Uma vez que você sabe utilizar as ferramentas, você sabe utilizar a tecnologia em seu favor, isso pode ser também benéfico também para a sua empresa, porque isso também pode garantir então resultados benéficos. Beleza? Então, além dessa integração com as operações logísticas, também ele envolve também integração com diversas atividades de outros setores, por exemplo. Então ou seja, o TMS também trabalhando nesse fluxo de informações com o RP, com o WMS, por exemplo, ele vai então coletar essas informações e vai necessitar o quanto que eu preciso carregar para poder transportar, o quanto que eu preciso de volume para poder entregar para o meu cliente, o que eu preciso fazer. Então o TMS ele também dá esse respaldo para você, operador de transporte, no quesito de você saber exatamente aonde você vai transportar a sua mercadoria, e exatamente escolhendo um trecho, uma roteirização mais assertiva para você então ganhar tempo e reduzir também custos na parte de transporte. Então, dentro do TMS existem diversas outras funções, que é o que a gente também vai estar abordando no próximo vídeo, no decorrer desse vídeo, para que você possa estar por dentro. Então, dentro desse assunto do TMS, a gente pode adequar ele como um grande gerenciador de transporte, porque com a sua eficiência, com a sua capacidade de poder então gerenciar as frotas, por exemplo, você consegue ter o controle na palma da sua mão de tudo que está ocorrendo nas operações de entrega e coleta. Você pode também acompanhar tudo que está ocorrendo também dentro das operações logísticas integradas, porque então o TMS ele dá essa facilidade para você. Então a gente vai agora abordar então as principais funções básicas aí
do TMS. Não sai daí, pessoal. Bom, agora a gente vai falar sobre algumas funções básicas aí no TMS, né? E falar sobre cada uma delas, né? A primeira, então, a gente tem o planejamento de rotas. Com esse recurso, você consegue fazer o planejamento e a roteirização mais eficiente para entregas e coletas. Ou seja, através da roteirização, o TMS ele consegue dar para você o caminho mais seguro e o caminho mais curto, encurtando as distâncias e fazendo com que você possa ter mais assertividade e conseguir fazer a sua entrega no prazo determinado e até mesmo reduzindo custos aí com relação ao transporte. Gestão de frota, você vai ter então o maior controle da sua frota, você vai conseguir fazer também o acompanhamento geral também dos seus veículos, por exemplo, gestão de pneus, aí, gestão de combustível principalmente, você vai conseguir fazer a gestão também dos sulcos dos pneus, enfim, tudo isso através da gestão de frotas. Você vai conseguir então ter uma maior acompanhamento de como está a frota a sua frota, seja ela frota própria ou terceirizada. Você vai conseguir então realizar esse acompanhamento. Rastreamento de cargas. Você vai conseguir ter um controle e um rastreamento das cargas em tempo real e até mesmo do seu motorista. Um bom recurso hoje que está sendo muito utilizado aí nesse quesito seria então a telemetria. Que inclusive, a gente tinha abordado esse tipo de assunto lá na minha página no Instagram, através de um post lá, para que você que ainda não acompanha também meu canal, minha página no Instagram, Godoy Logística 4.0 underline oficial, lá tem tudo que você também possa imaginar também sobre tecnologia e logística, e inclusive também a gente falou sobre esse camarada aqui lá na nossa página no Instagram. Então, se você ainda não segue lá, você vai acompanhar, tem conteúdo todos os dias, beleza? Então, ele é um recurso que hoje tem sido muito utilizado aí, né, pelas grandes transportadoras, por exemplo, que aí você vai conseguir ter uma gestão, você consegue verificar se o seu motorista, por exemplo, ele está realizando direção perigosa, se ele está em uma área de risco para a sua própria segurança e até mesmo segurança da carga, enfim, outras finalidades que a telemetria consegue fazer dentro do rastreamento de cargas, assim como também a tecnologia GPS também, para você saber o posicionamento do seu motorista e também da sua carga, se ela está correndo algum tipo de risco ou não. Então, esse tipo de ferramenta, ele vai dar para você a noção exata do que está acontecendo da sua carga dentro da operação de transporte, tanto entrega quanto coleta. Então você consegue mensurar todas essas informações através dessa função. Controle de estoques, né? Ele vai permitir você integralizar com outros sistemas para você então fazer a gestão de estoque. Se lembra que eu falei para vocês no início que o TMS também, também trabalha junto com o WMS com relação às informações da gestão do estoque do armazém? Então, é claro que ele trabalhando diretamente integrado com o WMS, então você vai ter o maior controle do seu estoque e saber exatamente o que eu tenho disponível para poder então ser feita a emissão do pedido, para então ser separado diretamente na operação do picking, para então ser embalado através do packing e ser despachado para o transporte. Então ele trabalha com integralidade junto com o WMS. Então a gente tem aqui o RP, que inclusive nos próximos vídeos a gente vai estar abordando, que aí então ele vai se integralizar aí com diversos outros sistemas. O WMS,
o TMS. Se no caso for uma indústria, por exemplo, o MRP, Material Resource Planning, como também o CRM, que também a gente vai chegar lá explicando sobre isso. Então todos eles aqui, inclusive o TMS, ele vai trabalhar diretamente com RP, que é um sistema central onde ele engloba um maior fluxo de informações, e esses fluxos de informações é gerado para cada um desses sistemas para então fazer o acompanhamento. Isso vai integralizar todos os departamentos de uma organização. E isso vai ser totalmente benéfico. E esse tipo de sistema, ele vai então garantir que o fluxo de informações ele possa ser totalmente assertivo para a sua operação e também para a sua empresa. Então, essa integração é o que garante que você, como gestor de logística, profissional de logística, possa receber as informações mais importantes para então garantir uma maior assertividade na sua operação. Então é isso que ele vai fazer, né? Ele se integrando aí com outros sistemas, principalmente com o WMS, então ele vai fazer com que haja uma gestão do estoque com mais eficiência, garantindo que os itens que eu tenho no meu estoque, ele possa então gerar na minha emissão de pedidos separado e também ser a última etapa, que é o transporte até chegar na mão do cliente. Então é isso que ele vai garantir para você. Aqui nós temos então o agendamento de entregas, né? Ele permite que você, gestor de frota, possa então realizar com brevidade e também com o maior controle possível o agendamento das suas entregas e coletas, tá? Ele vai permitir que você possa gerenciar de que forma você vai fazer essas entregas e coletas conforme a sua demanda de serviço, justamente para você então ter exatamente uma maior brevidade ou então separar as prioridades de entregas e coletas, né? Justamente para que você possa aí, né, ter um maior controle de tudo isso. Gestão de documentação, ou seja, ele vai permitir que você possa ter uma gestão mais eficiente também na emissão dos documentos de transporte. Mas Godoy, mas que tipo de documento de transporte é esse que eles mais utilizam? Se for no caso aí de entregas, aí, nós temos a DANF, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, ou a NFE, nota fiscal eletrônica. Hoje, a grande maioria dos documentos fiscais eles são totalmente digitalizados. E até mesmo eles são enviados diretamente para o e-mail do cliente em algumas particularidades. Por quê? Não existe mais aquele negócio de você fazer tudo isso através de planilha. Esquece, não tem mais isso. Você vai ter que se digitalizar para poder então aprender a utilizar esse tipo de ferramenta para garantir com que a sua operação em si ela possa ser mais assertiva. Então, nessa gestão de documentação aí, a gente tem além da DANF e da NFE, nós temos aí também os documentos do frete, daquela entrega, enfim, todos os documentos que geram algum tipo de valor fiscal, que eles são totalmente geridos através da gestão de documentação. Então, dessa eficiência que eles vão garantir com que você e o seu cliente eles possam ter um compartilhamento aí dessas informações. Análise de desempenho, ou seja, eu vou garantir com que saber exatamente como é que está o desempenho da minha operação. Isso eu posso realizar através de KPIs. Existem TMS que eles já trabalham com alguns indicadores que permitem com que eu possa salientar as minhas operações, que eu possa saber exatamente se a minha operação ela está totalmente
ela está totalmente integrada com as informações do meu cliente. E se ela consegue, e se a minha operação em si, ela consegue atender o meu cliente com mais brevidade. Então é tudo isso que essa própria função consegue então realizar aqui, tá? E por último, a otimização de custos. Quando se fala em redução de custos, em redução e até mesmo em redução de tempo, a gente tem que saber exatamente mensurar tudo isso. Não é somente fazendo cálculos e mais cálculos que a gente vai chegar. A gente tem que saber utilizar o TMS para saber, poxa, quanto é que eu consigo fazer de entregas? Poxa, se a minha entrega está dando, a qualidade com que eu faço as minhas entregas e coletas, se está dando algum resultado, se está sendo benéfico, se realmente está reduzindo os meus custos. Então tem tudo isso que tem que ser mensurado. Então esse recurso de otimização de custos é essencial e é mais importante de tudo para você então poder ter aí uma maior brevidade possível. Na questão da telemetria que a gente tem abordado aqui, são algumas câmeras que ficam acopladas dentro do caminhão, tá? E que ela vai acompanhar diariamente todas as movimentações daquele motorista, né? Saber se aquele motorista ele está realizando alguma direção perigosa, se ele está em condições biológicas necessárias, se ele está aí, sei lá, se ele tá realmente realizando aquela entrega ou aquela coleta. Tudo isso tudo isso pode ser monitorado através do gestor de frotas, que é ele que vai garantir, que é ele que vai determinar exatamente isso, além do trabalho do roteirizador. O roteirizador ele vai utilizar o TMS para fazer então a roteirização da minha carga. Por exemplo, eu tô aqui, o meu CD ele tá aqui no ponto A e eu quero fazer a minha entrega diretamente no ponto B. E eu tenho que saber exatamente qual é o caminho mais curto, qual é o caminho mais seguro ao qual eu vou poder então realizar a minha entrega e a minha coleta. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu posso ter algum obstáculo no meio do caminho que possa me chegar até esse ponto. Então, o próprio roteirizador do TMS, ele vai garantir para que você então ele vai fazer até mesmo um cálculo para você de aonde você vai, de qual o caminho mais seguro e qual a rota mais curta para você chegar no seu cliente com mais tempo. Beleza? Era isso, pessoal, que eu gostaria de estar passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhe aí com mais gestores de logística, profissionais de logística, e nos ajudem cada vez mais a crescer nosso trabalho, pois então nós queremos cada vez mais elevar o patamar da logística através da educação. Beleza, pessoal? Um beijo, valeu!